Durante 5 anos, ela dormiu a poucos metros de uma pantera selvagem. Achava que era amor, que havia domado a fera. Mas em uma tarde abafada na mata do Tocantins, a selva cobrou o que é seu, com garras, dentes e silêncio. Essa é a história real de uma mulher que confundiu carinho com controle e pagou o preço com a própria vida. Prepare-se para conhecer o amor mais perigoso que já pisou em solo brasileiro. Na imensidão verde e silenciosa do Parque Nacional do Juruena, onde a floresta fecha o céu e os rios correm como veias antigas do mundo, nasceu uma história que desafiaria tudo o que se sabe sobre a convivência entre homem e fera. Não se trata de uma fábula, nem de um exagero para atrair manchetes. É uma lembrança viva, registrada em relatórios ambientais, câmeras, testemunhos e, sobretudo, em cicatrizes invisíveis deixadas em uma comunidade inteira. Lúcia Andrade tinha 32 anos quando sua vida cruzou com a de uma criatura que carregava o peso ancestral da floresta nos olhos. Bióloga de campo, especialista em felinos silvestres, era reconhecida em círculos acadêmicos e ambientais como uma profissional dedicada, com uma paixão que ultrapassava os limites da razão. Amava a natureza com um fervor quase religioso. Cresceu nos arredores de Alta Floresta, Mato Grosso, filha de um guia de ecoturismo e de uma professora de ciências. Desde cedo, trocou bonecas por binóculos e trilhas no mato. Quando entrou para a universidade, já sabia. Queria dedicar a vida à proteção dos grandes felinos brasileiros. Em 2017, Lúcia começou um projeto independente de monitoramento de onças pardas, as chamadas Panteras Brasileiras, na borda oeste do Parque Nacional. Sozinha, com uma caminhonete adaptada e uma barraca suspensa, passava semanas em campo instalando armadilhas fotográficas e catalogando pegadas. Era o tipo de pessoa que dormia ao som dos rugidos da selva sem perder o sono, que caminhava entre árvores centenárias sem sentir medo, apenas reverência. Foi numa dessas expedições que tudo começou. Na manhã abafada de 18 de novembro de 2019, Lúcia ouviu algo incomum. Um choro abafado vindo de uma clareira próxima ao igarapé Murumuru. A floresta estava silenciosa demais e o som se repetia com um ritmo irregular, como se o ar gemesse entre folhas. Ela seguiu o som até encontrar uma cena que a marcaria para sempre. Uma filhote de pantera, ainda com os olhos semiabertos, o corpo frágil e coberto de formigas, encolhida ao lado do cadáver da mãe. Uma fêmea adulta abatida com 2 tiros no pescoço. A mãe havia sido morta, provavelmente por caçadores ilegais de pele ou por medo, um erro comum na região. O corpo já estava em decomposição, mas a filhote ainda respirava, fraca e suja de sangue seco. Lúcia caiu de joelhos. O mundo parou por um instante. A bióloga sabia que deveria seguir o protocolo, acionar as autoridades ambientais e aguardar a remoção. Mas naquela hora, diante da pequena criatura que tremia sozinha em meio à morte, foi o coração que decidiu por ela. Com extrema delicadeza, envolveu o filhote em sua blusa de proteção térmica e a colocou dentro da mochila. Não havia rede de telefone. A base da reserva estava a horas de distância. Durante todo o caminho, Lúcia falava baixinho para a panterinha como se ela pudesse entendê-la. Você vai ficar bem, pequena. Eu prometo. Quando chegou à base já era noite. Aquela filhote era apenas pele e osso. Desidratada, com os bigodes quebradiços e as patas raladas. Não tinha mais do que 25 dias de vida. Recebeu os primeiros cuidados improvisados com soro caseiro, compressas mornas e colostro bovino. Sobreviveu à primeira noite, o que por si só já era um milagre. Nos dias seguintes, Lúcia batizou a filhote de Aisha, que em árabe significa "aqui está viva". Um nome simples, mas carregado de significado. Para muitos, Aisha seria apenas mais um animal resgatado temporariamente.
Para Lúcia, no entanto, ela era única. Os pedidos de autorização foram feitos com urgência. A filhote precisava ser monitorada em um espaço controlado. Em teoria, deveria ser enviada a um centro de reabilitação em Cuiabá. Mas Lúcia usou sua credibilidade como bióloga e pesquisadora para conseguir um salvo-conduto excepcional. Por meio de um convênio de pesquisa com o ICMBio, ela foi autorizada a manter Aisha em sua propriedade, uma chácara isolada no município de Apiacás, a apenas 15 quilômetros da borda do parque. O espaço era grande, cercado por vegetação nativa e longe de áreas urbanas. Com cercados reforçados e um anexo adaptado, ela montou uma estrutura completa. Área de soltura, zona de sombra, alimentação supervisionada e até um abrigo climatizado. Tudo para garantir o bem-estar do animal. A convivência entre elas começou com mamadeiras e compressas. Nos primeiros meses, Aisha mal conseguia caminhar. Dormia enroscada nas pernas de Lúcia, ronronando como um gato doméstico. À medida que crescia, se tornava mais ativa e mais apegada. Era comum ver as duas andando juntas pelo quintal. A pantera seguindo a bióloga com passos elásticos, os olhos sempre fixos nela. A ligação entre as duas era tão forte que Aisha chorava quando Lúcia saía por algumas horas. O vínculo parecia sobrenatural. Lúcia passou a registrar vídeos e fotos. A pantera lambia seu rosto, deitava a cabeça no colo, brincava com bolas de borracha como um cãozinho entediado. Nas redes sociais, os seguidores a chamavam de a mulher que domesticou uma pantera. Outros chamavam de loucura. Lúcia não se importava. Para ela, aquilo não era vaidade, era amor. À noite, Aisha dormia do lado de fora, num abrigo climatizado, mas sempre à vista da janela de Lúcia. De manhã, era a primeira a se aproximar, roçando a cabeça nas grades, esperando que a porta fosse aberta. Com o tempo, Lúcia cedeu. Passou a deixá-la circular livremente pelo quintal. Criou rotinas de alimentação com carne fresca, brincadeiras com cordas penduradas e até sessões de carinho. A pantera crescia rápido. Aos 2 anos, já media mais de 1,60 m de comprimento, com músculos definidos e garras afiadas como navalhas. Mas aos olhos de Lúcia, ainda era a mesma filhote indefesa do igarapé. As visitas técnicas começaram a levantar alertas. Veterinários especializados notaram posturas incomuns, como Aisha rosnar quando outros humanos se aproximavam, demonstrar territorialidade excessiva e começar a cercar Lúcia em círculos durante a alimentação. Comportamentos que, para quem entende de felinos, são sinais claros de que o animal não reconhece mais o humano como superior, mas como parte do ambiente, ou da presa. Mas Lúcia rebatia. Ela me reconhece. Eu fui a mãe dela. Eu a salvei. E talvez tenha sido esse o erro mais fatal. Confundir gratidão com confiança, afeto com controle. A história que começou com compaixão pura, com o calor de uma vida salva da morte, estava prestes a atravessar uma linha invisível. A mesma linha que separa o amor da ilusão, a ternura do perigo. Com o passar dos meses, o vínculo entre Lúcia e Aisha se tornava cada vez mais profundo e mais perigoso. A pantera já não era mais um filhote. Seus músculos eram esculpidos por anos de alimentação controlada, exercícios e uma genética ancestral implacável. Aos 2 anos e meio, Aisha ultrapassava os 75 quilos e media mais de 1,70 m do focinho à cauda. A leveza dos primeiros passos dera lugar a um andar predador. A elegância natural agora vinha acompanhada de uma energia que parecia contida, latente, como uma faísca à espera de combustão. Mas aos olhos de Lúcia, nada havia mudado. Se perguntada, dizia apenas: ela continua sendo minha menina. A pantera ainda lambia suas mãos com ternura, rolava no chão em submissão quando Lúcia se aproximava e deitava a cabeça no colo dela, fechando os olhos como quem descansa depois da caça. Nas redes sociais, vídeos continuavam sendo postados semanalmente. Em um deles,
Aisha aparece deitada ao sol enquanto Lúcia penteia o pelo da pantera com uma escova de madeira, sorrindo como uma mãe orgulhosa. Em outro, ambas aparecem caminhando lado a lado no quintal, a pantera sem coleira, sem guia, sem medo. Os seguidores se dividiam. Muitos exaltavam a coragem e o dom de Lúcia. Outros, especialmente biólogos e veterinários, deixavam comentários preocupados. Animais silvestres não são previsíveis. O instinto vai vencer. Sempre vence. Isso não é domesticação, é ilusão. Mas Lúcia os ignorava. Apagava os comentários mais agressivos. Respondeu a um deles, certa vez: "Ninguém conhece a Aisha como eu. Ela não é um perigo. Ela é minha família." E, de fato, para Lúcia, Aisha era mais do que um animal. Era um elo entre ela e a natureza. Era sua missão, sua criação, sua redenção. Talvez, no fundo, fosse também uma forma de preencher um vazio que Lúcia jamais confessava a ninguém. Ela não tinha filhos, não tinha companheiros estáveis. Vivia isolada, por escolha. Aisha era a constante em sua vida. A companhia silenciosa em dias de tempestade. O olhar felino que nunca a julgava. Mas a natureza não negocia com sentimentos humanos. Em julho de 2022, um novo relatório de inspeção chegou à sede do IBAMA. Técnicos que haviam visitado a propriedade de Lúcia descreveram comportamentos preocupantes. Rosnados ao aproximar-se da jaula, recusa em obedecer comandos, saltos repentinos diante de visitantes desconhecidos. Uma veterinária chamada doutora Denise Avelar sugeriu que Aisha fosse transferida para um centro de reabilitação, argumentando que o animal já estava apresentando dominância em relação à tutora. O parecer foi enviado à divisão de fauna, mas a burocracia emperrou. Nada foi feito. Enquanto isso, Lúcia seguia cega pela devoção. Alimentava a pantera com pedaços de carne bovina e coração de frango. Brincava com bolas presas em cordas, dava banho com mangueira em dias quentes, como quem refresca um cão de estimação. À noite assistia a filmes com a pantera deitada no chão da sala, respirando pesadamente, enquanto a televisão lançava luzes trêmulas pela parede. Com o tempo, Aisha passou a testar os limites. Começou a se posicionar entre Lúcia e a porta quando ouvia visitas se aproximando. Em algumas ocasiões, avançava lentamente até os visitantes, parava a poucos centímetros e apenas os encarava. Ninguém se atrevia a reagir. Lúcia ria, sem perceber o perigo. Ela é ciumenta, só isso. Não gosta de dividir minha atenção. Mas o ciúme de Aisha era um sinal ancestral, um alerta de domínio territorial. Para a pantera, Lúcia não era dona. Era parte do seu território, da sua alcateia solitária. E como tal, não podia ser ameaçada por presenças externas, nem mesmo por ela própria. Um dia, em novembro, algo aconteceu. Um colega de faculdade que vinha ajudando Lúcia com análises de solo chegou para entregar documentos. Ao se aproximar da varanda, Aisha se aproximou com passos leves, porém calculados. Parou em frente a ele, o focinho a poucos centímetros do homem, e então rosnou, baixo, profundo. O homem congelou. Lúcia, nervosa, tentou afastá-la com um gesto firme. Aisha não se moveu. Só depois de alguns segundos, ela deu 2 passos para trás. Lúcia riu nervosa e disse que ela estava sensível. Depois daquele dia, as visitas pararam. Os vizinhos já murmuravam sobre a mulher da pantera. As crianças da redondeza eram proibidas de passar na rua de trás da chácara. Um morador chegou a enviar uma denúncia anônima ao Ministério Público Estadual. Dizia temer pela segurança do bairro. Mas a chácara ficava tecnicamente em zona rural, cercada e com licença válida. Nenhuma ação foi tomada. Nos bastidores, os agentes ambientais estavam divididos. Muitos tinham admiração por Lúcia, outros se revoltavam com a permissividade do Estado.
Mas todos concordavam numa coisa: era questão de tempo. Na virada para 2023, Lúcia postou um vídeo comemorativo. 3 anos de Aisha comigo. 3 anos de uma história que ninguém acreditaria se não visse com os próprios olhos. Ela é minha companheira, minha filha, minha vida. A imagem final do vídeo era simbólica. Lúcia sentada no gramado, acariciando a pantera como quem embala um bebê, enquanto a música suave embalava os olhos brilhantes de Aisha. Um momento belo, poético e perigosamente ilusório. No início de fevereiro, os sinais se intensificaram. Durante uma brincadeira com um galho de árvore, Aisha saltou e, por reflexo, arranhou o braço de Lúcia, um corte profundo com 3 garras. A pantera, assustada, recuou imediatamente. Lúcia ainda defendeu o animal. Foi sem querer, ela não queria me machucar. Postou uma foto do curativo no dia seguinte com a legenda: brincadeiras selvagens, mas ainda amor. A maioria dos seguidores se preocupou. Outros parabenizaram sua coragem. Alguns, revoltados, disseram: "Você não vê o que está na sua frente. Isso não vai acabar bem. A natureza está te dando todos os avisos." Mas Lúcia preferiu não ouvir. Por volta de abril, o comportamento de Aisha começou a mudar silenciosamente. Ela se movia de forma mais furtiva, mais lenta. Parava para observar Lúcia com o olhar fixo, dilatado. Respirava mais pesado. Sua alimentação aumentava, sua impaciência também. Às vezes rosnava baixo quando a comida demorava a chegar. Outras vezes se irritava com ruídos externos e batia a pata contra a grade de contenção. E enze, Lúcia continuava entrando na área de alimentação sem proteção, sozinha, desarmada. Ela me conhece, ela jamais me machucaria. Mas, no fundo, algo já havia mudado. E não era só o comportamento de Aisha. Era o equilíbrio entre confiança e negação. Era a linha fina que Lúcia estava prestes a atravessar. No dia 17 de julho de 2023, às 15h12, Lúcia postou seu último vídeo. Na gravação, ela aparece preparando a comida da pantera, pedaços de carne e ossos crus. E em seguida, entrando no cercado com a bandeja. Aisha está no canto, observando. O rabo se move lentamente. As orelhas estão baixas, a boca entreaberta. Lúcia sorri para a câmera e diz: "Ela está um pouco agitada hoje, talvez por causa da chuva da manhã. Mas não se preocupem, ela só precisa de carinho e confiança." Corta o vídeo. A legenda: amor não se impõe. Amor se constrói. #Aisha. Era uma manhã nublada de 19 de julho de 2023, na pequena cidade de Buritizal do Norte, no coração do Tocantins. O céu cinza parecia carregar uma tensão que ninguém sabia explicar, como se a mata em volta da cidade estivesse prendendo a respiração. Lúcia acordou cedo. Como sempre, preparou o de jejum de Aisha, agora uma pantera adulta com mais de 90 quilos de puro músculo e instinto, e seguiu com sua rotina como se fosse apenas mais um dia. Mas não era. Naquela semana, Aisha estava inquieta, não comia direito, andava em círculos, rosnava de forma baixa e contínua à noite, como se algo a perturbasse profundamente. Lúcia notou, mas interpretou como ansiedade por falta de contato. Era assim que ela explicava tudo que não compreendia. Ao invés de se afastar, se aproximava mais. "Ela está só carente", disse em um áudio enviado a uma amiga. "Panteras também sentem, também sofrem." A amiga respondeu de forma seca: "Ela não é um gato, Lúcia. Ela é um predador." Mas era tarde para alertas. Lúcia vivia em volta de um véu espesso de amor e fé cega. Ela não via os sinais. Ou não queria ver.
2 dias antes, o caseiro da propriedade, Sebastião, havia dito à esposa que não queria mais cuidar da limpeza do cercado. Ela tá diferente. Aquela onça tá me olhando como quem tá esperando a chance. Eu não entro mais lá não. A esposa apenas assentiu. Há semanas o bairro já comentava em sussurros que aquilo ia terminar mal. Mas ninguém tinha provas, nem coragem. A chácara era isolada, rodeada por árvores densas, e Lúcia sempre foi respeitada. Admirada até. Poucos ousavam interferir. Na manhã do dia 19, Lúcia desceu com a bandeja de carne crua nas mãos, vestida com um macacão claro, o cabelo preso em um coque frouxo. Caminhou até o cercado como fazia há 3 anos. Aisha já a esperava no canto. O olhar da pantera era fixo, as patas imóveis. A cauda balançava como um pêndulo inquieto. Ao abrir o portão de acesso ao viveiro, Lúcia hesitou por um segundo. Talvez tenha sentido o peso do silêncio, talvez o próprio instinto tenha tentado alertá-la, mas, como de costume, ela a ignorou. "Bom dia, minha flor da mata. Vamos comer sim?" Ela entrou. A câmera de segurança instalada no canto da chácara registrou os movimentos seguintes. Os especialistas analisariam depois, quadro a quadro. O vídeo não foi divulgado ao público, mas os detalhes vazaram entre os agentes ambientais. Às 7h30, Lúcia coloca a bandeja no chão. Aisha não se move. Às 7h33, ela dá um passo em direção à pantera, sorrindo, com a mão estendida. Às 7h33:12, Aisha rosna, um som mais profundo do que o habitual. Às 7h33:16, Lúcia recua um passo. Parece surpresa. Fala algo inaudível. Às 7h33:20, Aisha avança. O salto da pantera é um borrão negro. A câmera quase não capta a velocidade. Em menos de 2 segundos, Aisha já está sobre Lúcia, que cai para trás com um grito abafado. A pantera crava as garras no braço da mulher, morde o ombro e arrasta o corpo alguns metros de volta para o centro do viveiro. A cena é brutal. As folhas ao redor voam, a grama é manchada de vermelho. Lúcia tenta se levantar, tenta empurrar a pantera, mas a força do animal é esmagadora. Aisha a segura com as patas dianteiras como se fosse um brinquedo e rosna com violência. Lúcia grita, alto, com dor, com pânico. Aisha, para! Sou eu! Para! Mas o instinto da pantera já havia vencido o vínculo. O que antes era confiança, agora era confusão, território, reação primitiva. A fera que Lúcia tanto amou já não a reconhecia como aliada. Às 7h34, o caseiro escuta os gritos, corre, vê o horror através da tela de proteção. Pega o celular com as mãos tremem, liga para 190 e depois para o corpo de bombeiros. A esposa, apavorada, tenta chamar a pantera do lado de fora, jogando pedras na grade, mas Aisha não larga. Dentro do cercado, Lúcia está semi-inconsciente. A mordida no pescoço foi profunda. Ela tenta se mover, mas o sangue escorre pelo rosto. Os olhos estão abertos, mas parecem não enxergar. Ela me atacou, sussurra. Aisha, por quê? Às 7h40, a sirene dos bombeiros ecoa na estrada de terra. A viatura estaciona na entrada da chácara. 2 oficiais pulam da cabine. Um deles vomita ao ver o que está acontecendo no cercado. Outro corre para acionar o tranquilizante, mas o equipamento não chega a tempo. Às 7h42, Aisha puxa o corpo de Lúcia até a sombra de uma árvore dentro do viveiro. Deita sobre ela, respira ofegante. Um dos bombeiros observa o comportamento e sussurra. Ela pensa que está protegendo a presa. Do lado de fora, todos estão em silêncio. Ninguém ousa entrar. O veterinário de plantão chega depois, junto com agentes do Ibama. Eles tentam acalmar a pantera com um dardo tranquilizante, mas Aisha salta contra a grade ao primeiro disparo. Rosna, urra, as pupilas dilatadas, o peito arfante. Às 8h07, um dardo finalmente a atinge. Às 8h12, Aisha começa a cambalear. Se afasta do corpo de Lúcia. Cai de lado. Ainda respira. Mas os olhos, antes tão humanos aos olhos de Lúcia, agora são um puro vazio. Às 8h15, os bombeiros entram. Um deles chora,
O outro grita por ajuda. O corpo de Lúcia está coberto de sangue, o macacão rasgado, a pele marcada por arranhões e mordidas profundas. O pulso é verificado. Há batimentos, mas fracos. Ela é colocada na maca. No caminho até a ambulância, a mão dela, ainda trêmula, agarra a manga da camisa de um dos paramédicos. Ele se aproxima e ouve o que seriam suas últimas palavras conscientes. Não foi culpa dela. Lúcia foi levada em estado gravíssimo ao Hospital Regional de Palmas. Passou por 2 cirurgias emergenciais. Perdeu muito sangue. Tinha o pulmão perfurado, o ombro destruído e costelas quebradas. Os médicos lutaram durante 6 horas para mantê-la viva. Mas às 14h26, Lúcia Vieira foi declarada morta. A notícia caiu como uma bomba em Buritizal. Nas redes sociais, a hashtag Justiça por Lúcia começou a circular. Mas junto com ela vieram também os comentários cruéis, os debates acalorados, as acusações de imprudência. Na imprensa, os especialistas voltaram a alertar. Panteras não são pets. Instinto não é domesticável. Carinho não anula a natureza. Aisha, após ser sedada, foi removida para o Centro de Controle de Animais Silvestres de Gurupi. Ficou em observação por 2 dias. Mas como manda a legislação em casos de ataques fatais, foi sacrificada na manhã do 3º dia. O laudo técnico do IBAMA apontou que o ataque foi territorial e reativo, com um padrão claro de agressividade instintiva. Ou seja, Aisha agiu como qualquer pantera adulta agiria diante de um humano dentro do seu espaço, após anos de condicionamento confuso. A pequena cidade de Buritizal do Norte mergulhou num silêncio espesso após a morte de Lúcia Vieira. Quem passava pelas ruas sentia o peso da tragédia pairando como uma névoa invisível. Aquela mulher, tão conhecida por sua doçura e dedicação aos animais, havia morrido nas garras da criatura que mais amava. Nos dias que se seguiram, a comoção tomou conta das redes sociais e da imprensa regional. Homenagens, críticas, homenagens novamente, tudo misturado em um turbilhão de emoções que parecia não encontrar paz. Na frente da chácara, vizinhos acenderam velas e depositaram flores brancas ao lado de uma foto emoldada de Lúcia sorrindo ao lado de Aisha, ainda filhote. Ela deu a vida por aquilo em que acreditava, dizia um dos cartazes. Mas esquecer a natureza é esquecer a própria morte, dizia o outro, mais duro. O sepultamento ocorreu sob forte presença da imprensa. No cemitério municipal, centenas de pessoas compareceram. Algumas seguravam cartazes com a palavra respeito, outras usavam camisetas com a estampa de uma pantera e a frase: entre o carinho e o instinto, sempre haverá uma linha. A mãe de Lúcia, Dona Maristela, chegou apoiada por amigos. Estava com os olhos fundos, o rosto apagado, como quem carrega um peso impossível. Quando a urna desceu ao túmulo, ela caiu de joelhos e repetiu entre lágrimas: ela só queria cuidar, só queria amar. Naquela mesma manhã, em um centro veterinário a mais de 300 quilômetros dali, a pantera Aisha foi sacrificada. O procedimento seguiu todos os protocolos legais. A ficha técnica foi encerrada com uma frase seca: animal envolvido em fatalidade humana, encerramento obrigatório por risco público. Mas para quem conheceu a relação entre as duas, não houve vencedores. A morte de Lúcia reacendeu com força brutal uma discussão antiga. Até onde vai o amor pelos animais selvagens? E quando esse amor se transforma em negação da realidade? Especialistas foram aos programas de televisão, às rádios, aos podcasts. Veterinários, biólogos, agentes ambientais, todos repetiam o mesmo alerta. Não há afeto que remova o instinto predador de um animal selvagem. O professor Dr. Henrique Navarro, especialista em comportamento animal da Universidade Federal de Goiás, afirmou em entrevista: a tragédia com Lúcia não foi causada por descuido, foi causada por ilusão afetiva. Nós projetamos sentimentos humanos em animais com DNA ancestral.
Lúcia amava Aisha, sim, mas Aisha nunca foi domesticada. Foi apenas tolerante, até não ser mais. A tragédia também gerou uma pressão popular para a revisão das leis federais sobre guarda de animais silvestres no Brasil. Apesar de existirem normas rigorosas, muitas brechas ainda permitiam exceções com base em licenciamentos ambientais, como a que Lúcia possuía. Uma petição com mais de 230 mil assinaturas foi entregue ao Ministério do Meio Ambiente, solicitando a proibição total da guarda doméstica de felinos selvagens, mesmo em propriedades rurais com licenciamento. Mas, acima das leis, o que mais crescia era um novo tipo de consciência. Meses depois, durante um evento memorial em Palmas, organizado por ONGs de proteção animal, uma carta escrita por Sara Pires, amiga íntima de Lúcia, foi lida em voz alta para uma plateia emocionada. Lúcia era luz, era entrega, mas como todas as luzes que brilham demais, ela se cegou com a própria fé. Acreditou tanto que esqueceu de temer. Acreditou tanto que apagou os limites. Ela não foi vítima de Aisha, foi vítima do silêncio. Do nosso silêncio. Porque todos vimos, todos sentimos que algo estava fora do lugar. E ninguém teve coragem de dizer: Lúcia, pare. Que a sua morte nos ensine a dizer o que precisa ser dito, mesmo que doa. Que nos ensine a amar com respeito. E que nos lembre que a selva, mesmo no quintal, nunca deixa de ser selva. Ao final, a multidão aplaudiu de pé. Muitos choravam. 2 semanas após a tragédia, um vídeo inédito foi encontrado no celular de Lúcia. Gravado no início daquele mês, mostra ela sentada no gramado com Aisha deitada a poucos metros. Ela fala, olhando para a câmera, em tom confessional. Eu sei que as pessoas acham loucura, que ela vai me atacar, que vai acabar mal. Mas olhem nos olhos dela. Vejam, ela me conhece, ela me respeita. Eu sinto isso. Eu não vejo perigo aqui. Eu vejo alma. O vídeo termina com um sorriso e uma frase sussurrada. Se um dia ela me matar, que ninguém culpe a natureza. Culpem a nossa mania de tentar domesticá-la. Foi a última gravação feita por Lúcia. Hoje, a chácara onde Lúcia morava está desativada. O viveiro foi desmontado. Os portões permanecem trancados. Vez ou outra, moradores locais dizem ouvir ruídos vindos da mata ao redor. Rugidos distantes, como os sussurros do passado. A história de Lúcia passou a ser contada em universidades, palestras sobre manejo animal e também em documentários sobre a complexidade da relação entre humanos e predadores. Ela virou um símbolo de amor sem limites e de como esse amor pode ferir quando ignora a essência daquilo que se ama. E você, até onde iria pelo amor a um animal? A história de Lúcia Vieira nos mostra que amar é também respeitar, que cuidado não é apenas afeto, é saber onde termina o nosso desejo e começa o espaço sagrado da natureza. A pantera Aisha não foi cruel, foi instinto, foi vida selvagem, e a tragédia só nos lembra o quanto o humano insiste em ultrapassar fronteiras que não deveriam ser tocadas. Se essa história te tocou, curta este vídeo e se inscreva agora no canal. Deixe nos comentários, você acha que é possível conviver com animais selvagens em casa? Ou a selva deve continuar onde sempre esteve, livre, bruta e intocável? Compartilhe este vídeo com quem ama os animais, mas ainda confunde afeto com domesticação. Que a memória de Lúcia seja um alerta, e que a floresta nunca precise cobrar tão caro para ser respeitada.